O Hamas é um grupo militar palestino e esteve envolvido em numerosos ataques terroristas contra Israel, levando os Estados Unidos a intensificar seus esforços para cortar seu financiamento. No entanto, através de sistemas de tributação de organizações de caridade e o apoio dos líderes do Irã, Hamas construiu uma base de riqueza substancial para sustentar suas atividades. Neste vídeo, então, vou mostrar como os líderes do Hamas conseguiram acumular mais de 2 bilhões de dólares de patrimônio. E para você entender isso, como esses líderes conseguiram tamanha riqueza, devemos primeiro mergulhar nas origens da organização e seu apoio financeiro inicial. A grande maioria dos fundadores e líderes do Hamas eram refugiados de segunda geração, nascidos e criados nas condições desafiadoras dos campos de refugiados. Eles não tinham dinheiro, mas com o Hamas e sua ideologia começaram a tomar forma, eles encontraram um apoio inesperado. O governo militar israelense alimentou as associações islâmicas que trabalham na faixa de Gaza, incluindo o Hamas, como um contrapeso à Organização para a Libertação da Palestina. Este apoio forneceu uma base para o Hamas crescer e se estabelecer. Como o Hamas e seus líderes se distanciaram de Israel, eles começaram a procurar fontes alternativas de financiamento. O dinheiro começou a fluir de fundos de caridade e doações de vários outros países. Essas doações incluíam uma contribuição significativa do Zakat, um dos 5 pilares do Islã. O apoio financeiro inicial veio de países como Síria e Arábia Saudita, além do Irã, que mais tarde se tornou um dos maiores apoiadores do Hamas. E hoje, o Catar tomou o lugar do Irã como um dos principais contribuintes para a riqueza do Hamas. E tudo isso que eu falei é de um aspecto geral, mas cada líder teve sua forma de alcançar sua riqueza. O Dr. Musa Abu Mauki, o número 2 do Hamas, liderou, por exemplo, uma campanha entre os muçulmanos ricos no início dos anos 90. Ele também fundou várias empresas bancárias, transformando-se em um conglomerado de 10 empresas financeiras envolvidas em empréstimos e investimentos financeiros. Sua proeza financeira foi verdadeiramente notável. Nascido no final dos anos de 1950, Abu, que veio das fileiras do Hamas, se tornou um de seus principais líderes, com um patrimônio líquido superior a 3 bilhões de dólares. A ascensão de Abu ao poder dentro do Hamas foi marcada por sua capacidade de navegar no complexo cenário político da região. Ele era conhecido pelo seu carisma e habilidades persuasivas que o ajudaram a ganhar a confiança e o apoio de seus colegas membros do Hamas. Suas habilidades estratégicas e organizacionais também desempenharam um papel crucial em sua ascensão para a liderança. Vice-chefe do departamento político do mais alto órgão de tomada de decisão dentro da organização, essa posição solidificou seu status como uma das figuras mais influentes dentro do Hamas e preparou o terreno para sua acumulação de riqueza. No entanto, as atividades de Abu não passaram despercebidas pela administração dos Estados Unidos e em 1995 ele foi preso sob a acusação de apoiar o terrorismo. Depois de passar 2 anos em prisão nos Estados Unidos, ele foi solto sem julgamento. Surgiram então especulações de que ele poderia ter cooperado com o governo americano, permitindo-lhe escapar de punições mais severas. Mais tarde, com o crescente aumento do Hamas, Abu continuou a crescer através de várias atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e a extorsão para financiar as operações do Hamas. No início dos anos 2000, ele estabeleceu uma rede de empresas e investimentos dentro e fora da faixa de Gaza, onde Abu usou suas conexões e influências para garantir acordos lucrativos e parcerias muito importantes. Além disso, nas investigações dos eventos de 11 de setembro, foi revelado
revelado que Abu tinha extensas conexões financeiras com a Al-Qaeda, incluindo a transferência de fundos para os agentes acusados dos ataques, o que deu um vislumbre da complexa teia de conexões e fontes financeiras do Hamas. Porém, não para por aí. Vamos dar uma olhada mais de perto em outros dois proeminentes líderes do Hamas, Khaled Mashal e Ismael Haniyeh. Khaled Mashal é o líder político do Hamas e acredita-se que possui uma fortuna de 2,6 bilhões de dólares. No entanto, com base em outras fontes, acredita-se que o líder político do Hamas possa ter acumulado fortunas que chegam a 5 bilhões de dólares. Já o ex-primeiro-ministro do Hamas, Ismael Haniyeh, também viu um aumento significativo em sua riqueza através de seu status dentro da organização. Ismael se tornou um milionário depois que ele comprou várias casas na faixa de Gaza, registrando-as nos nomes de seus filhos. Ismael tem 61 anos de idade e 13 filhos e está escondido desde 2019. Mas se esconder não significa viver em dificuldades. Ismael, em vez disso, desfruta de uma vida de hotéis de luxo, frequentemente passeia entre Istambul, Moscou e Cairo e faz suas reuniões em jatinhos particulares. O mais excêntrico de tudo isso é que frequentemente Ismael publica tudo isso em seu Instagram. Também é importante dizer que muitos líderes, incluindo o Ismael, têm lucrado com a florescente indústria de túneis. Eles impuseram um imposto de 20% sobre todo o comércio que passa pelos túneis, aumentando ainda mais sua riqueza. Hoje vemos que esses túneis foram utilizados para outros propósitos, além do comércio clandestino e contrabando. Além disso, o combustível subsidiado fornecido pelo governo egípcio foi vendido em Gaza a preços exorbitantes, com alguns membros do Hamas fazendo lucros significativos. Essas imensas fortunas acumuladas por alguns dos líderes do Hamas contrastam com as terríveis condições enfrentadas pelo povo palestino. A faixa de Gaza ocupa o terceiro lugar na região árabe em termos de pobreza, com uma taxa de miséria em 38%. A disparidade de riqueza entre os líderes e sua população é um exemplo gritante da corrupção local. A vida na Palestina já não é das melhores, porém, depois da tentativa de invasão do Hamas a Israel, as coisas pioraram ainda mais. Além de sua população ser bombardeada e quase 3 milhões de pessoas terem que sair de suas casas na faixa de Gaza, os Estados Unidos fizeram sanções em mais de 10 empresas multinacionais que tinham um suposto envolvimento com os líderes do Hamas. Mas a tarefa de acabar com o financiamento desse grupo militar é mais complicada do que parece. Como mostrado nesse vídeo, a forma de arrecadação do Hamas é muito complexa e, apesar das sanções sofridas, aparentemente seus líderes conseguiram outras fontes para financiar o movimento do Hamas, como por exemplo o incentivo do Irã, que através do comércio de petróleo conseguiu repassar valores substanciais para o grupo terrorista. Fora que também é um conhecimento comum de que dinheiro atrai mais dinheiro. Com investimento em várias cidades como Dubai e Istambul, entre outros, a fortuna desses líderes continua a crescer e de forma bem diversificada, sendo muito improvável que o problema de financiamento do Hamas esteja longe de acabar. Mas por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever para ter mais conteúdos como esse e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!